Eu vou começar a fazer a primeira receita. A primeira receita é a focaccia. A primeira parte de fazer uma receita é conferir se eu tenho todos os ingredientes. Então, eu já conferi se eu tenho farinha o suficiente, se meu fermento biológico está na validade. Eu tenho até duas opções aqui, tanto o fermento seco quanto o fermento fresco. Separei a quantidade de azeite, separei algumas ervas, até mesmo um tomatinho cereja, caso de eu optar por usar ele na minha receita. E, logo em seguida, eu vou começar a fazer a minha receita pela parte da esponja. A esponja é o pré-fermento, é como a gente vai ativar misturando um pouco de água com farinha e o fermento. E aí, enquanto isso, eu vou cuidando dos outros preparativos para essa receita. E logo em seguida a gente vai fazer as outras duas. Então eu começo por essa. Vamos então à nossa receita. Na receita da focaccia, eu tenho os ingredientes aqui já todos sobre a mesa, sobre a bancada. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho a farinha, e aqui ela está separada em duas partes, a quantidade de farinha que eu vou usar na receita. Eu tenho aqui o alecrim, para poder usar por cima. Tenho sal grosso e tenho sal fino, comum, que a gente também conhece como sal marinho. Aqui eu tenho até uns tomatinhos cereja para que eu possa utilizar caso eu queira fazer minha focaccia ainda mais bonita no final. O azeite de oliva extra virgem está aqui separado e água. Eu sempre utilizo água filtrada nas receitas ou água mineral. E aqui ainda tem umas colheres medidoras que vão ajudar a que eu faça a receita ficar toda certinha. Aqui na frente eu vou começar por essa parte, onde eu vou adicionar água, fermento, e aqui eu tenho duas opções. Eu tenho esse fermento seco ou fermento biológico. É possível também utilizar para a receita da focaccia o fermento levain, o fermento natural, caso você já utilize ele na sua casa. Então a sua focaccia vai ficar ainda mais gostosa e saborosa. Então aqui, olha, eu tenho um pacotinho que tem 10 gramas de fermento e aqui eu tenho um tablete de fermento biológico fresco que tem 15 gramas. Eu vou usar nessa receita o fermento biológico seco, porque é o que a maioria das pessoas que não fazem pão todos os dias podem ter em casa e você também não precisa necessariamente deixar ele refrigerado, porque esse aqui, o fermento biológico fresco, ele tem uma validade menor, porém ele adiciona um gosto muito melhor de fermentação. Porém ele adiciona um gosto maravilhoso à nossa receita, porque ele já é uma massa que já tem o sabor das leveduras e ele já é uma massa basicamente viva. Esse daqui foi feito assim, depois ele foi desidratado. Eu vou deixar separado ali Então eu vou deixar separado aqui o fermento, porque eu não vou usar ele agora. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma quantidade de farinha que é Então as medidas da nossa receita vão estar todas na descrição. E aí aqui eu vou só seguindo para poder fazer elas. Eu separei uma parte da farinha e tá aqui nesse potinho. Eu sempre utilizo ou a balança, principalmente para fazer a receita de pão, ou eu utilizo esses medidores. Todos os nossos medidores são de 240 ml. Então, esse daqui é uma xícara, 240 ml, essa daqui é um terço de xícara, que é 80 ml. Isso é uma informação muito importante, uma observação que precisa ser... Essa é uma informação muito importante porque, na maioria das vezes, nós vemos receitas que estão publicadas na internet ou até mesmo livros de receitas que estão somente escrito xícara, só que não foi dito qual era a medida que a pessoa que desenvolveu a receita utilizou. Então, se a pessoa utilizou na casa dela Se a pessoa que desenvolveu a receita utilizou uma medida de 280 ml e você está utilizando na sua casa uma de 220, a diferença vai ser muito grande e isso pode acabar fazendo com que você não consiga executar a receita tal qual você viu no vídeo, no livro, na instrução ou até mesmo num curso. Então, para as receitas caseiras, é muito importante que a gente sempre tenha a ideia de qual foi a medida padrão que a pessoa utilizou. Eu utilizo essa de 240 gramas porque é a mais comum de fazer a conversão no geral. Então, quando eu vou, seja da 1/4 de xícara ou da colher de sopa até a xícara maior, que é uma xícara, eu consigo ter as proporções todas bem divididas. Mas, se você vai numa loja de utensílios domésticos e vai comprar um utensílio desse, é comum que você encontre somente... que você encontre tipos diferentes
de medidas. Então você vai acabar encontrando medidas que vão de 180 ml até 300 ml para uma xícara. Então isso é uma diferença bem grande. Isso é um dos motivos que está por trás da maioria das pessoas não conseguirem executar bem uma receita que elas encontram na internet ou vem no livro de receitas. Então, no geral, a culpa é de quem escreveu a receita ou desenvolveu ela e não de você que tentou fazer na sua casa e acha que não tem o talento para a cozinha. Não é isso. As medidas elas têm que ajudar a gente na nossa casa e não atrapalhar. Então, todas as vezes que as nossas receitas estão na descrição, elas estão sempre com a informação tanto em medida em ml, a xícara, que é a medida caseira, e também em gramas. Caso você já utilize uma balança em casa, que é um item super necessário para você ganhar muito mais praticidade e diminuir as chances de erros na sua cozinha. Então aqui a gente está fazendo sempre nas 3 versões para ficar mais fácil para você. Então eu vou agora pegar minha quantidade de fermento. Eu vou usar meio sachê desse aqui. É equivalente a meia colher de sopa. Aí eu tenho essa medida aqui, ó. Tem um sachê desse, tem 10 gramas, dá uma colher de sopa em volume aqui. Coloco aqui e jogo sobre toda essa quantidade de farinha. O pacotinho ele precisa estar bem vedado. Eu vou colocar uma fita adesiva nele aqui e guardar ele em local seco para que ele não tenha chance de entrar umidade, que senão a gente não utiliza o fermento. Eu só preciso misturar, não vou colocar açúcar nessa massa e não vou adicionar sal aqui nessa parte. Agora a gente vai adicionar somente a quantidade de água nessa receita. Então aqui eu tenho uma medida de xícara e aí eu tenho aqui meia xícara, são 120 ml de água. E eu coloco água em temperatura ambiente, não preciso colocar água quente ou gelada aqui. E aí tudo que eu vou fazer aqui é homogeneizar essa mistura. E vou deixar ela descansando entre 30 a 60 minutos. Só precisa ter umidade suficiente para que o fermento consiga começar a trabalhar aqui. Então essa é a consistência da massa que você vai conseguir reproduzir. Ó, tá perfeito aqui. Pega uma outra colher para auxiliar a retirar essa massa. Aí o que eu vou fazer agora é deixar ele num canto da casa, seja dentro do forno, já que a gente ainda não iniciou o pré-aquecimento do forno. Então seja dentro do forno, que vai ter uma temperatura estável, não vai ter corrente de vento, não vai ter chance de pegar sol nele, ou no outro canto da casa que você já utiliza para poder fazer fermentação. Então vou tapar aqui, ó, com esse pratinho e vou deixar dentro do meu forno descansando ali e vou colocar um timer, seja no meu relógio ou nesse cronômetro que eu tenho aqui, ou nesse cronômetro que eu tenho aqui digital. Eu vou colocar ele 30 minutos primeiro, depois eu olho para ver se eu não vou precisar de mais um tempinho. O que a gente vai precisar fazer é ver se a massa tá bem mais mole e se ela começa a ganhar um pouquinho mais de volume. A gente sabe que tá tudo indo bem com a nossa fermentação e a temperatura tá adequada. Caso ela tenha crescido muito, eu já paro em 30 minutos, porque tudo depende da temperatura do dia. Hoje a gente tem um dia de sol aqui enquanto está fazendo essa gravação, então eu vou ter um calor um pouco maior dentro da nossa cozinha. Agora, para o restante dos ingredientes, eu tenho a quantidade de farinha aqui que já foi porcionada e eu vou adicionar ela dentro desse bowl maior que eu quero. Vou precisar adicionar a outra massa. E aqui, nessa mistura que a gente vai colocar sal. Então, eu já tenho também, olha, uma travessa aqui separada, que é onde a gente vai colocar a nossa massa para assar. Eu vou usar esse bowl de vidro oval, porque ele vai ficar num tamanho bem bonito para poder fazer a focaccia. Já se passaram 30 minutos, e assim, ó, esse é o tamanho da minha massa.
É assim que ela tá, ó. Ela já cresceu, tá bem mais molinha, a farinha tá bem hidratada e o fermento tá bem ativo. Eu vou deixar agora ela mais 15 minutos ali dentro, que ela vai crescer um pouquinho mais, e aí eu já começo a preparar o restante dos ingredientes aqui, pra gente começar a fazer a nossa focaccia. Então agora, olha, o meu fermento tá bem crescido e então agora o meu fermento já está crescido, já se passaram mais 15 minutos. Então agora o meu fermento já está aqui, ó, prontinho. E ele está bem ativo. E o que eu vou fazer agora é adicionar o restante dos ingredientes. A nossa farinha foi dividida em duas partes, né? Ao total a gente tem meio quilo de receita aqui. A nossa farinha da receita foi dividida em duas partes, então ao total eu tenho meio quilo de farinha aqui, mais ou menos. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adicionar nessa quantidade de farinha que está no bowl, o sal. E aqui vou usar meia colher de sopa de sal nessa receita. Meia colher de sopa de sal. Aí eu misturo bem para o sal dissolver aqui no meio dessa farinha. Vou adicionar agora todo o pré-fermento dentro dela. Adiciono aqui bem no meio, olha, o fermento está bem ativo. Já tem um cheiro maravilhoso dentro da cozinha. Vou adicionar agora a água da nossa receita. Aqui eu estou utilizando o nosso medidor de 240 ml, então o que eu tenho aqui é 300 ml de água. Eu vou adicionar primeiro 240, porque dependendo do tipo de farinha, até mesmo do tempo que o nosso fermento passou ali ativando, a receita pode estar mais hidratada ou não. Eu vou adicionando aos poucos e misturando, vai virar uma massa bem pegajosa mesmo. Por enquanto eu vou misturar aqui com o auxílio da própria colher, para que a farinha entre em contato com o fermento. E aqui eu também estou utilizando água filtrada ou água mineral. E agora eu vou adicionar mais 1/4 aqui de xícara de água. E aí foi toda a água da receita. E agora por último vai o azeite aqui. São 2 colheres de sopa. Nossa, vai. Vou adicionar no azeite agora. Aqui eu tenho azeite de oliva extra virgem. Vai adicionar bastante sabor na nossa massa também. Então prontinho. Aí agora eu vou pressionar com a mão limpa, para ficar mais fácil. Tudo que eu preciso fazer é só homogeneizar esses ingredientes, que a gente não vai sovar essa massa aqui assim. Ela ainda vai descansar mais uns 5 minutos e a gente vai começar a fazer um processo chamado dobra, onde a gente vai virando a massa aqui dentro do bowl mesmo, de 5 em 5 minutos, até completar 30 minutos. Já fazer isso 6 vezes. E aí isso garante com que você consiga fazer uma massa bem macia, perfeitamente sovada, sem grande esforço e sem equipamento de batedeira profissional, uma batedeira que possa bater essa massa aqui, porque às vezes pode ser um pouquinho pesada para os nossos equipamentos domésticos. Bom, a massa está bem pegajosa. Mas tudo já foi bem misturado. Eu coloco tudo aqui de volta. E agora eu vou usar um pano seco para cobrir a massa para ela não ressecar. Então aqui, olha, eu tenho um pano seco e eu vou cobrir essa massa e vou colocar o nosso timer de novo. Ela vai descansar mais 5 minutos. Isso vai garantir com que a massa absorva a quantidade de água e vocês vão ver que ela vai ficando mais mole ao longo do tempo, que é o que faz essa receita ser tão fácil, que é a alta hidratação dela. É muita quantidade de água para uma quantidade pequena de farinha.
Então vamos ficar 5 minutos aí. Agora se passaram 5 minutos, o que eu vou fazer é mexer a nossa massa. Aqui eu tenho um pouco de água. E aí esse aqui eu posso usar água corrente, né, água da bica. E vou molhar a ponta das mãos para poder conseguir mexer na massa. Ela vai estar bem grudada. O que eu preciso fazer é descolar toda ela de dentro do pote. E vou pegando a ponta da massa e jogando para o meio. E faço isso mais ou menos por uns 2 minutos. A massa vai estar bem grudada, né? Virando o pote aqui e usando a farinha aqui desse lado. Posso usar as duas mãos, mas eu vou usar uma para segurar bem aqui, porque eu estou na bancada de inox. Ela vai ficar sambando aqui. Pronto, vou repetir esse movimento aqui umas 4 vezes. Pegando a massa da ponta e colocando ela para o centro. E aí você vai vendo ela ganhando já elasticidade. A cada minuto, cada ciclo desse de 5 minutos que você passar aqui, vai fazer com que a sua massa se desenvolva melhor. Então, ó, aqui tá perfeitinha. E aí agora eu vou adicionar o timer mais 5 minutos. Vamos fazer agora a segunda. E aí repetir o mesmo procedimento. Mão. Vou pegando a massa, solto ela um pouquinho e pego ela, estico a ponta aqui, jogo pro meio. Em outra oportunidade eu vou gravar com a receita, essa mesma receita feita na batedeira. Essas batedeiras que a gente tem ela com pedestal, sabe? Que você retira a batedeira que você consegue botar a batedeira na mão. Não sei exatamente o nome dela agora. Mas aqui não é a batedeira planetária, aquela que é mais barata, que algumas pessoas têm em casa e costumam usar para fazer massas. E você vai descobrir que você consegue na sua batedeira barata, não muito potente, fazer um pão maravilhoso. Então, ó, estico aqui, a massa já vai ganhando forma. Vou ter que tomar cuidado na hora que a gente está colocando a água aqui, porque senão eu adiciono muita água na nossa receita. Prontinho. Vai mais um ciclo de 5 minutos.
Pode entrar. Tô, mas tô gravando sem áudio. Essa agora é a sexta dobra que nós vamos fazer. Então já completamos aqui, ó, 30 minutos desse processo. Olha a diferença da elasticidade da massa. Ela tá bem mais lisinha. Ela já não gruda tanto na mão quanto inicialmente. E aí agora o que nós vamos fazer é, hoje eu tenho um dia um pouco quente aqui, então eu vou deixar ela 30 minutos descansando aqui, vou umedecer esse pano para garantir que ela não fique ressecada. E depois eu olho. Aí se precisar eu deixo mais 15 minutos, posso completar até no máximo 1 hora desse processo de fermentação. Então quando der 15 minutos no timer, eu já vou colocar o forno para aquecer. A gente vai assar ela no forno pré-aquecido a 250 graus. E isso garante que ela fique bem alta, com a casquinha dourada por cima. Ó, a massa tá perfeita. E você não passou sufoco sovando ela. Então agora eu vou lavar a mão e umedecer o pano. Pano úmido. E agora eu coloco o timer para 30 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar a bancada aqui para a próxima etapa da nossa receita. Eu vou precisar de água.
precisar de azeite. Isso daqui eu vou precisar ainda. Isso aqui não, sal grosso. Perfeitamente. Tenho aqui a nossa travessa. Eu vou colocar ela no forno para poder ela ficar no ambiente sem variação de temperatura. Nós estamos preparando duas receitas de simultâneo, então agora, enquanto a nossa massa já está no final da fermentação dela, eu vou preparar a manteiga de óleo de coco. Então a gente vai utilizar óleo de coco e azeite de oliva. E assim teremos a oportunidade de preparar uma refeição completa com todos os ingredientes feitos aqui mesmo na nossa casa. Então vamos agora à nossa receita, porque ela vai ficar no congelador. Assim que a focaccia sair do forno quentinha, você vai ter a oportunidade de experimentar a manteiga que você também acabou de fazer. Então, para fazer a manteiga, será o seguinte: eu tenho 2 potes aqui, de diferentes tamanhos, e eu tenho azeite e óleo de coco. O que nós vamos fazer aqui é como se fosse uma manteiga clarificada, que é uma manteiga que tem uma quantidade muito grande de gordura e quase zero e tem quase zero ou nenhuma parte em água. Então, a cremosidade dessa receita vai ser toda por conta do congelamento. Esse potinho ele vai ficar o tempo inteiro no congelador e ela vai se tornar sempre cremosa. Você retira do congelador direto para poder passar na sua receita. Então, sempre é recomendado o consumo moderado, porque a gente está falando aqui de gorduras, mesmo que sejam gorduras boas, como óleo de coco e azeite de oliva extra virgem, ainda misturado com cúrcuma e ervas frescas, mas sempre tome cuidado. Então eu vou fazer o seguinte: a primeira versão a gente vai fazer uma manteiga de ervas. Então eu vou usar esse potinho aqui menor, que é a manteiga de azeite. Então eu vou pegar a parte em azeite dela. Então aqui eu vou utilizar 2/3 de xícara. Eu tenho aqui a minha xícara de 1/3, que é 80 ml, vou usar ela 2 vezes. E aí eu encho de azeite ela. A gente utiliza para essa receita, como a gente vai comer in natura, um azeite da melhor qualidade que for possível. Eu vou fazer já tudo dentro do próprio potinho, porque a única coisa que a gente precisa fazer é misturar os ingredientes. Algumas pessoas utilizam essa receita para poder fazer em cubinho. E aí coloca na forminha de gelo, por exemplo. E ela fica bem bonita também. E aí você pode finalizar um risoto com ela, fica bem legal. Ela só perde a cremosidade se ela baixa a temperatura. Então, por isso que a gente mantém ela no congelador, porque ela vai ficar sempre cremosa. Ela não vai congelar, ela não vai ficar dura. Ao contrário do óleo de coco. Se você botar dentro do congelador diretamente, ele fica muito duro. Por isso que nessa receita a gente mistura uma parte de azeite de oliva e uma parte pequena de óleo de coco no azeite de oliva. Então essa daqui, ó. Agora eu vou adicionar sal. É comum vermos em receitas quantidades de sal, por exemplo, sal a gosto. Aqui nessa receita eu tenho essa colher medidora, então ela tem meia colher de chá. Eu vou utilizar metade dela, assim eu consigo saber a mesma quantidade de sal que você usa na sua casa, para não ter uma balança que precisaria de uma balança de precisão para pesar tão pouca quantidade. Então aqui é, por exemplo, 1/4 de colher de chá de sal. Coloco aqui dentro. Estou usando essa faquinha seca aqui. É bom que você utilize o sal mais fino que você conseguir, para que ele misture bem, porque senão ele vai decantar. Aqui, olha, eu tenho esse punhado que não tem nem 1/4 de xícara de ervas finas. Aqui eu tenho alecrim fresco, tomilho e orégano fresco. E aí elas já estão lavadas, estão higienizadas e secas. Deixei ela sobre um papel para ela secar um pouquinho, porque eu não quero adicionar água nessa receita, porque senão fica umas bolinhas no meio. E é isso que eu preciso fazer. Aqui, ó, tá prontinha. O sal para poder a gente conseguir perceber o sabor, né, da gordura, quando a gente for adicionar na nossa receita. Tapo ela e ela vai direto pro nosso congelador. E aí eu vou levar as duas juntas já. Essa daqui, vou fazer a mesma coisa. A receita começa com 160 ml de azeite, que são 2/3 de xícara. E aí você usa na sua casa a medida que você preferir. Se você tem um medidor em ml, mais fácil. E aí coloco tudo aqui dentro.
Vou adicionar sal na receita. Também é 1/4. E aí aqui eu tenho um medidor de 1/4 de xícara, para a gente conseguir fazer uma medida aqui de 1/4 de óleo de coco. Eu estou utilizando esse óleo de coco que é branquinho, olha. E ele é o óleo de coco, ele está branquinho porque a temperatura, ele estava guardado numa temperatura amena, mas ele geralmente pode ficar líquido se você tiver uma temperatura acima de 25 graus, alguma coisa assim no dia. Eu vou colocar ele, geralmente é bom colocar ele em ponto de pomada, que é como se ele tivesse, se conseguisse passar. Ele não pode estar muito duro, senão ele não vai conseguir dissolver muito bem aqui na nossa receita. E aí eu vou colocar aqui 1/4 de xícara. Vou adicionar aqui na minha medidora aqui. Mas também aí na descrição tem o peso para você decidir qual é o melhor para você na sua casa. A gente coloca sempre medida nas receitas para poder facilitar a comunicação da receita. Para que a mesma forma como eu dimensionei ela aqui, seja a forma como você dimensiona aí na sua casa. Isso evita frustração na cozinha e também desperdício. Seja porque você pode não alcançar a textura ou o gosto que você desejava, ou mesmo você acaba produzindo mais do que você queria naquele dia, né? Daquela receita. Ó. Tá prontinho aqui. Agora só preciso tapar e manter guardado. Esse óleo de coco que eu estou utilizando é o óleo de coco sem sabor. Ele não é o óleo de coco extra virgem, que tem o sabor característico do óleo de coco, que não é problema nessa receita, só que ele vai ter o sabor característico. Como eu estou fazendo uma receita que é para agradar os mais diversos paladares, eu estou utilizando esse sem sabor. Esse sem sabor, esse óleo de coco sem sabor é um óleo de coco que já vem com essa identificação na embalagem e ele passa por um processo... de desodorização. Geralmente é aplicado calor para poder retirar esse resíduo de gosto dele. Então você utiliza ele como se fosse, por exemplo, uma gordura vegetal. Só que em vez de ter a gordura vegetal hidrogenada, é a cremosidade característica do próprio coco mesmo. Então adiciono todo ele aqui dentro. E aí o que eu vou fazer é usar essa própria faquinha aqui para bater ele bem. E aí com o próprio calor do ambiente, porque aqui já tá ficando um pouco mais quente porque eu tô com o forno ligado, né? Ele vai dissolvendo. Se ele ainda ficar com uns pedacinhos assim, eu só deixo ele aqui em cima, fechado. E aí ele vai, com calor, derreter mais um pouquinho, e aí depois eu coloco dentro do congelador. Aqui nessa receita vai cúrcuma. Eu vou utilizar uma ponta muito pequena de cúrcuma, porque a gente não quer muito amarelo, mas eu quero a nossa manteiguinha mais amarelinha ainda. Porque o azeite ele é naturalmente verde depois que congela. Então, olha... Se eu usei 1/4 de colher de chá na receita anterior, para fazer a manteiga de ervas, aqui eu estou usando 1/8, então é bem a pontinha mesmo dessa colher medidora. A cúrcuma é também chamado de açafrão da terra, mas ele é um parente do gengibre, então você geralmente encontra ela com esse nome, ou açafrão da terra ou cúrcuma em pó. Algumas pessoas costumam chamar só de açafrão, mas açafrão é uma outra coisa. Pode acabar confundindo você na hora de comprar, usar no mercado. Ó. Aí aqui eu vou deixar aqui no cantinho, para ela derreter mais um pouquinho, logo depois eu coloco no congelador. Essa daqui já está prontinha, então ela vai agora para o congelador. Agora nós estamos na terceira e última receita e eu já preparei todos os ingredientes aqui sobre a bancada para poder a gente fazer o requeijão de castanha de caju.
O requeijão de castanha de caju é uma dessas receitas que eu digo que precisa de um pré-preparo, porque a gente vai utilizar a castanha de caju crua, mas ela precisa ficar por um período de molho, que é um processo também chamado de remolho, onde ela vai ficar muito mais macia, vai desenvolver sabor e vai ficar muito mais fácil para poder a gente utilizar ela integralmente na nossa receita, já que essa receita não é coada. Então essa receita tem o aviso aqui embaixo sobre o pré-preparo, que você precisa ou deixar no dia anterior ou também tem a possibilidade de que você faça ela congelada, já que você pode fazer esse pré-preparo de deixar a castanha de caju de molho em um outro momento, ou até mesmo para outra receita que você deixou de fazer ou deixou uma quantidade maior de molho em outro momento, e aí você congela essa castanha já após esse processo de remolho, e depois você só precisa ou descongelar ela no micro-ondas ou você mesmo adiciona água quente para poder fazer essa receita. E aí você consegue fazer com que a sua castanha de caju E essa é uma das receitas que a gente precisa fazer o processo de remolho. E aí esse processo você pode tanto fazer no dia anterior ou você pode utilizar o congelamento para poder fazer essa receita em outro momento. Então você pode deixar a castanha de caju de molho, ela passa por esse processo de 8 a no máximo 12 horas, se for um dia frio, se ela estiver num local bem arejado, e aí depois disso você congela ela. Depois desse congelamento você pode descongelar dentro da geladeira mesmo, deixando de manhã para a noite, ou você pode descongelar ela no micro-ondas, tomando só cuidado para que ela não fique muito mole se você aquecer demais. Cerca de 1 a no máximo 2 minutos é mais que suficiente para descongelar ela completamente. E aí depois você consegue iniciar a nossa receita desse ponto aqui que a gente vai começar. Então aqui eu já tenho uma castanha de caju já nesse processo de remolho que eu coloquei no dia anterior para que eu tenha sempre essa praticidade de fazer a qualquer momento. Então no meu congelador eu tenho sempre pacotes de sementes, castanhas e outras coisas diversas congeladas, porque facilita muito essa praticidade de a gente produzir essa quantidade de conteúdo que a gente produz aqui. Então, para fazer essa receita, eu já tenho os ingredientes aqui. Aqui eu tenho a castanha de caju crua, eu tenho uma xícara aqui de castanha de caju. Então, são cerca de 125 gramas de castanha de caju. Tenho limão, sal, água filtrada e um liquidificador. É tudo que a gente precisa para poder fazer o nosso requeijão. A castanha de caju é o primeiro processo, né? Então eu vou ter deixado ela já de molho. Aqui eu pego essa castanha de caju, coloco dentro desse recipiente aqui de escorredor e lavo ela em água corrente. Lavo ela mais ou menos umas 2 vezes para que ela fique bem higienizada. Devolvo para dentro do recipiente e cubro ela com água filtrada. Preferencialmente água mineral, já que a gente vai deixar isso aqui em temperatura ambiente no máximo 12 horas, tá bom? Então eu vou colocar essa daqui para ficar de molho. Aqui eu já tenho uma que eu deixei no dia anterior de molho, e aí essa daqui ó, já está perfeitamente hidratada, você vê que ela está até um pouco mais clara, e o que eu vou fazer agora é escorrer ela e lavar em água corrente novamente. Aqui eu não preciso lavar muito porque eu não quero perder o sabor da receita. Então ela já começa até um processo de fermentação mesmo quando ela está nesse período de hidratação. Aí eu coloco toda a castanha dentro do liquidificador. Ele está limpíssimo. É sempre bom verificar até mesmo embaixo da hélice se não tem resíduo de outros alimentos para não contaminar essa receita. Coloco ele aqui, adiciono a água da receita. Nessa receita eu vou utilizar 80 ml de água, e é uma quantidade exata de água para poder a gente conseguir a cremosidade que a gente quer do requeijão, para que ele não fique nem muito líquido nem muito sólido. Então, ó, água a temperatura ambiente, 80 ml, 1/3. Só adicionar aqui dentro. Vou aproveitar para adicionar o sal da receita também. Aqui eu vou adicionar uma colher de chá de sal. E o que eu vou fazer é bater agora em velocidade máxima.
80, precisa adicionar 40 ml. Bom, aqui eu já adicionei então toda a água, né? Primeiro eu adicionei um terço de xícara de água e depois eu adicionei mais um pouquinho quando ela vai batendo melhor. E aí já tem ela aqui, ó, bem cremosa. E agora eu vou adicionar o limão. Eu vou adicionar aqui, ó, meio limão. E aí eu bato mais um pouquinho. Isso vai ajudar na textura da nossa receita. O limão vai ajudar a gente a ter esse sabor de fermentação e também traz um pouquinho de acidez, que é muito bom para essas receitas. Aí eu desligo o equipamento aqui, ó, mexo um pouquinho ela. E ela já vai estar super cremosa. Lembrando que a gente serve ela gelada, então ela vai ganhar uma consistência ainda mais agradável. Agora tá prontinho. Você experimenta para ver se a quantidade de sal te agrada. Perfeito. E aí agora deixa eu limpar a bancada aqui. Aí eu vou passar toda a receita para dentro do meu potinho e já jogar direto na geladeira. Aproveitar para corrigir. Então, olha, aqui eu tenho um potinho, eu coloquei identificação nele, porque é um creme branco, né? E ele pode acabar confundindo com outros cremes dentro da nossa geladeira. Coloco todo ele aqui dentro e ela tem uma validade de até 3 dias na geladeira. A validade não é muito grande, porque a gente está falando de um processo que a gente usou para fazer esse remolho e ela ficou fora da geladeira. Então isso pode fazer com que ela diminua um pouco a validade e é sempre bom tomar cuidado também com tipo de utensílio que a gente coloca aqui dentro, né? Então você não deixa ela esquecida em cima da sua mesa de café da manhã, não. Você só retira a quantidade que você vai usar e guarda na geladeira. Você também consegue congelar essa receita, que vai precisar só depois bater ela. Pode ser com fouet ou com garfo num bowl, para que ela volte a ter a consistência cremosa, porque ao congelar ele talha. Agora nós estamos na terceira e última receita e eu já preparei todos os ingredientes aqui sobre a bancada para poder a gente fazer o requeijão de castanha de caju. O requeijão de castanha de caju é uma dessas receitas que eu digo que precisa de um pré-preparo, porque a gente vai utilizar a castanha de caju crua, mas ela precisa ficar por um período de molho, que é um processo também chamado de remolho, onde ela vai ficar muito mais macia, vai desenvolver sabor e vai ficar muito mais fácil para poder a gente utilizar ela integralmente na nossa receita, já que essa receita não é coada. Então essa receita tem o aviso aqui embaixo sobre o pré-preparo, que você precisa ou deixar no dia anterior, ou também tem a possibilidade de que você faça ela congelada, já que você pode fazer esse pré-preparo de deixar a castanha de caju de molho em um outro momento, ou até mesmo para outra receita que você deixou de fazer ou deixou uma quantidade maior de molho em outro momento, e aí você congela essa castanha já após esse processo de remolho.
E essa é uma das receitas que a gente precisa fazer o processo de remolho. E aí esse processo você pode tanto fazer no dia anterior ou você pode utilizar o congelamento para poder fazer essa receita em outro momento. Então você pode deixar a castanha de caju de molho, ela passa por esse processo de 8 a no máximo 12 horas, se for um dia frio, se ela estiver num local bem arejado, e aí depois disso você congela ela. Depois desse congelamento você pode descongelar dentro da geladeira mesmo, deixando de manhã para a noite, ou você pode descongelar ela no micro-ondas, tomando só cuidado para que ela não fique muito mole se você aquecer demais. Cerca de 1 a no máximo 2 minutos é mais que o suficiente para descongelar ela completamente. E aí depois você consegue iniciar a nossa receita desse ponto aqui que a gente vai começar. Então aqui eu já tenho uma castanha de caju já nesse processo de remolho que eu coloquei no dia anterior para que eu tenha sempre essa praticidade de fazer a qualquer momento. Então, no meu congelador eu tenho sempre pacotes de sementes, castanhas e outras coisas diversas congeladas porque facilita muito essa praticidade de a gente produzir essa quantidade de conteúdo que a gente produz aqui. Bom, aqui eu já adicionei então toda a água, né? Primeiro eu adicionei um terço de xícara de água e depois eu adicionei mais um pouquinho quando ela vai batendo melhor. E aí já tem ela aqui, ó, bem cremosa. E agora eu vou adicionar o limão. Eu vou adicionar aqui, ó, meio limão. E aí eu bato mais um pouquinho. Isso vai ajudar na textura da nossa receita. O limão vai ajudar a gente a ter esse sabor de fermentação. E também traz um pouquinho de acidez, que é muito bom para essas receitas. Aí eu desligo o equipamento aqui, ó, mexo um pouquinho ela e ela já vai estar super cremosa. Lembrando que a gente serve ela gelada, então ela vai ganhar uma consistência ainda mais agradável. Agora tá prontinho, você experimenta para ver se a quantidade de sal te agrada. Perfeito. E aí agora deixa eu limpar a bancada aqui. Aí eu vou passar toda a receita para dentro do... Então, olha, aqui eu tenho um potinho, eu coloquei identificação nele, porque é um creme branco, né? E ele pode acabar confundindo com outros cremes dentro da nossa geladeira. Coloco todo ele aqui dentro e ela tem uma validade de até 3 dias na geladeira. A validade não é muito grande, porque a gente está falando de um processo que a gente usou para fazer esse remolho e ela ficou fora da geladeira. Então isso pode fazer com que ela diminua um pouco a validade e é sempre bom tomar cuidado também com o tipo de utensílio que a gente coloca aqui dentro, né? Então você não deixa ela esquecida em cima da sua mesa de café da manhã, não. Você só retira a quantidade que você vai usar e guarda na geladeira. Você também consegue congelar essa receita, que vai precisar só depois bater ela. Pode ser com fouet ou com garfo num bowl, para que ela volte a ter a consistência cremosa. Então agora ela vai para a geladeira para poder esperar a nossa focaccia ficar pronta, porque a massa já está no ponto de fermentação já. Então agora eu tenho aqui a minha massa já perfeitamente fermentada. Eu retirei ela de dentro da tigela com auxílio desse bowl com água. E aí vou retirando ela aos poucos ali e jogando aqui dentro. Essa forma tá untada só com um pouquinho de azeite no fundo e passei na lateral para não ficar muito oleosa a nossa receita. E aí depois, com as mãos molhadas, eu vou pressionando ela assim, ó. Assim eu faço uns furinhos e faço com que a massa fique um pouquinho mais alta. E aí agora eu tenho um alecrim fresco aqui. E vou jogar esse alecrim ali por cima com um pouquinho de sal grosso. E o forno já está quente. A massa no total levou cerca de 1 hora e 15 minutos. Então, quando deu 30 minutos ali de fermentação e eu vi que a massa precisava de um pouquinho mais para dobrar de volume, eu desliguei o forno e depois eu religuei ele quando chegava próximo de 1 hora aqui da massa. Que aí eu via que já está próximo já. Para a gente não deixar o forno ligado todo esse tempo, né? Ó, coloco o alecrim aqui. Eu não vou usar o tomate nessa receita,
porque se eu colocar o tomate vai diminuir a validade dela. E eu quero congelar essa, vou cortar ela em fatias depois e congelar. Então eu prefiro que ela fique somente com alecrim e sal. Aí eu tenho aqui o sal grosso, coloco aqui, ó, delicadamente por cima e tá mais que bom. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho aqui um borrifador com água, vou borrifar um pouquinho de água em cima dela. E ela vai direto pro forno. Essa aqui eu nem vou deixar ela descansando mais um pouquinho não, já que ela passou tempo demais enquanto a gente esperava aqui pra gravar. E ela vai direto para dentro do forno. O forno tá a 250 e a gente tem duas possibilidades aqui nesse forno, que é colocar na prateleira de baixo ou colocar na prateleira de cima. Eu vou colocar na prateleira o mais do meio do forno possível, que é onde a gente tem a temperatura garantida pelo termostato. Então, tá escrito 250 ali, porque é 250 na grade do meio do forno, não é nem em cima, não é nem embaixo. E aí ela vai ficar ali por cerca de 25 minutos. Agora já finalizou o tempo de forno da focaccia e eu já coloquei ela aqui pra cima. Ela tá bem douradinha. E eu vou tirar ela da forma, vou deixar ela descansar aqui sobre uma grade para poder garantir que ela não fique úmida embaixo. O que você pode fazer em casa também é colocar ela sobre esses descansos de panela. Tem aqui um de aço inox, que é uma peça barata, e aí você consegue fazer com que ela descanse ali, afastada da superfície. Essa focaccia, eu assei ela em cerca de 45 minutos. Então eu coloquei 25, depois eu abri um pouco o forno, aumentei um pouco a temperatura, e aí ela faz uma casquinha crocante por cima. Eu consigo pegar ela inteira. E aí ela vai inteirinha aqui, ó. E aí agora eu vou mostrar como fica o requeijão. Eu vou colocar aqui nesse potinho. Pra você ver a cremosidade dele. E o restante a gente volta pra geladeira que a gente não for usar. Agora que eu já tenho prontinho aqui, ó, a focaccia, ela já tá fria, já tá até fatiada, cortada. Junto aqui a nossa manteiguinha de coco, a nossa manteiga de azeite com ervas e o requeijão cremoso. Eu vou fazer um último preparo aqui, que é passar uma fatia dessa focaccia na chapa para você ver como o nosso requeijão fica mais gostoso e bonito ainda. Então eu tenho aqui, ó, uma frigideira antiaderente e eu vou, sem óleo, só jogar uma fatia da nossa focaccia em cima dela. Minha frigideira já está quente, vou escolher uma fatia aqui bem generosa dessa focaccia. Deixa eu escolher essa fatia aqui. Escolher essa fatia aqui da focaccia. Aí eu coloco uma colherada do requeijão por cima. Bem generosa mesmo, que eu quero uma casquinha crocante nele. E vai direto para a chapa. Importante que seja sempre antiaderente. Esse mais um pedaço aqui. Ah, esse daqui eu vou fazer com requeijão na saída. Uma na entrada, outra na saída. Eu gosto de padarias paulistanas. E é só deixar aqui no fogo. Ele vai formando uma crostinha.
Olha como ela vai fervendo bem. Vai ficando gratinada aqui do lado, não gruda. Vou pegar um prato colorido. Vou usar esse. O outro aqui eu tô só gratinando para poder ele ficar quentinho. Eu deixo ele gratinar os dois lados. Olha, tá prontinha o nosso pão na chapa, que a gente fez com a focaccia nesse vídeo. Que nesse caso nós fizemos com a focaccia. Tá vendo essa casquinha crocante aqui? Agora eu coloco aqui. O outro aqui, ó, que a gente fez ele ficar douradinho também. Eu passo uma porção generosa de requeijão. Caso você seja a pessoa que não prefira requeijão gratinado, não sei quem são essas pessoas, mas tem aqui, ó. Olha no detalhe como fica. Ele tem uma casquinha crocante por cima, ele continua macio, úmido por dentro. A focaccia já é um pão bem hidratado, né? É uma massa já meio fofinha, então a gente fez ela com uma casquinha durinha, fofinha por dentro. Não consigo imaginar outra palavra para descrever do que perfeição. É sempre meu café da manhã favorito, focaccia e requeijão. E aí agora você tem... deixa eu adicionar aqui uns tomatinhos. Eu tenho aqui uns tomates. Tomate sempre bom para acompanhar a nossa refeição. Tem um tomatinho cereja. Fica ótimo aqui. Tem até uma folhinha de manjericão aqui, ó. Prontinho, agora você está prontinho para poder fazer. Agora vocês estão preparados para fazer essa receita aí na sua casa e ter o seu próprio pão na chapa, onde você faz o seu próprio pão, você faz o seu próprio queijo, você faz a sua própria manteiga. Aqui você faz tudo o que você quiser na sua casa. Faz seu leite, faz seu queijo, faz o iogurte. E aí a próxima receita escolhida... A gente fez uma votação no Instagram, a receita escolhida foi o Tostex, de queijo de castanha de caju. Então, junto eu vou utilizar Então, para fazer a próxima receita, o próximo vídeo que a gente vai postar essa semana ainda, nós vamos colocar a receita de queijo de castanha de caju e ainda vou adicionar também uma receita de pão. Eu vou utilizar essa mesma receita aqui da focaccia para poder fazer um pão de forma. E aí eu vou conseguir um pãozinho com casquinho também para poder fazer o nosso Tostex ficar sempre especial. Aí você pode utilizar na sua casa o pão que você...
Então eu vou utilizar a receita da massa focaccia para poder fazer um pão de forma e ficar um pão gostoso à altura do nosso queijo, para que você tenha na sua casa a opção de fazer os seus próprios pães agora e também fazer o seu próprio queijo. E aí você vai ganhando cada vez mais independência, mas mais do que isso, você vai ganhando agora um prazer em comer 100% vegetal acima da média. As medidas estão na descrição desse vídeo e espero que você faça hoje mesmo aí. Quando você fizer na sua casa, marque a gente lá no @vegansacademy para poder a gente ver a sua versão e qual foi a sua escolha de combinação dessas 3 receitas. Você fez ela junto, você usou ela em outro prato, a gente vai sempre agora trabalhar com essas receitas que estão nesse vídeo aqui. No próximo vídeo eu farei o queijo de castanha de caju, e a gente vai fazer ele do zero. Eu vou te mostrar como a gente pega a castanha de caju, faz o processo completo e vou utilizar o pão dessa receita, desse vídeo, que é a focaccia. Eu vou fazer ele numa forma de pão de forma, ele vai ficar altinho, gostosinho, para poder a gente agora ter a possibilidade de ter sempre um pão macio e gostoso na nossa casa. Então, muito obrigado por ter assistido aqui, espero que você tenha gostado de tudo. Tchau, tchau!